Então eu quero fazer a primeira pergunta para a professora Gleiciane, da Escola São Francisco da Cruz. Uma das questões que os cadernos colocam, né, que a gente discutiu na formação, foi em que propriamente consiste o problema das ciências humanas e quais as dificuldades que podem interferir na elaboração de propostas interdisciplinares. Comentando aqui com a doutora Brandão, o único problema do caderno é que ele já parte do pressuposto de que todo mundo domina, né, o conhecimento teórico e metodológico da área, então fica às vezes um pouco mais difícil. Em que consiste o problema da área de ciências humanas? A gente tem que levar em conta qual é o objeto de estudo. Nosso objeto de estudo é o homem, né? Mas esse homem ele é visto de formas diferentes, por ângulos diferentes, dependendo desses componentes curriculares. Então, é uma coisa já bem conhecida, né? A história trabalha com o homem, mas em diversas temporalidades. A geografia trabalha com o homem, mas em sua relação com o meio. A sociologia, esse homem mantendo relações sociais. E a filosofia, o homem pensando sobre si, sua relação com o mundo e consigo próprio, né? Agora, assim, esse problema, ele está relacionado ao contexto político, ao contexto econômico daqui que está vigente. Então, assim, as ciências humanas, quando elas surgem enquanto disciplinas, elas surgem lá por volta do século XIX. E os problemas que vão nortear as pesquisas são bem diferentes dos problemas que vão nortear as pesquisas hoje. Né? Então, assim, eu não falo nem só de problemas, eu falo de vários problemas, e esses problemas das ciências humanas estão relacionados ao homem, mas eles tendem a mudar de acordo com o contexto político, econômico e social. Por exemplo, hoje há bastante pesquisas na área com relação à influência da internet, né, e como essa internet media as relações sociais no século XXI. Esse problema não era um problema pensado no século XIX, por exemplo. Então, o problema das ciências humanas são problemas relacionados ao homem, mas há uma historicidade, né? Ou tem historicidade. E a gente entende como sendo historicidade essa capacidade de um conceito, de uma determinada situação, mudar de significado diante dos contextos, né? A própria noção de ciências humanas, quando você fala a ideia de ciências humanas, também muda com o tempo, né? Ela é recente, século XIX para cá. Mas vejamos, havia antes das ciências humanas, havia sim estudos de história, havia estudos de filosofia, havia estudos sobre a sociedade, mas não de forma sistemática como se tem hoje. A gente tinha um grande campo do conhecimento que era chamado de humanidade, que a gente ainda tem, né? Só que com outras vertentes, de outras formas. Essas humanidades que havia antes do século XIX, ela englobava um conjunto muito genérico de conhecimentos, né? O que era humanidades? Era poesia, era história, filosofia bem voltada para o desenvolvimento físico, moral, tinha línguas, né? A língua vernácula. Então, assim, era uma coisa bem geral mesmo, né? No século XIX, a gente tem uma corrente filosófica, política, científica, que a gente chama de positivismo, né? E que não fica só nas ciências humanas, se estende, é uma forma de pensar, né? De fazer ciência. E esse positivismo, ele vai exigir que se pense a sociedade de forma muito metódica, muito experimental, muito objetiva. E as ciências, as chamadas ciências humanas, quando elas surgem, elas vão também querer ganhar esse status de ciência, vão querer também ganhar esse status de objetividade, né? Porque, por exemplo, o que eu considero como verdade? Aquilo que foi experimentado tantas vezes, aquilo que foi comprovado, aquilo que foi provado. E quando esse método começou a ser aplicado dentro das ciências humanas, isso não deu certo. Não deu certo por quê? Porque o nosso objeto de estudo é diferente, né? A gente diz que o nosso objeto de estudo, tem até quem diz assim, a desgraça das ciências humanas é que o nosso objeto de estudo fala, né? Nosso objeto de estudo fala, nosso objeto de estudo pensa, né? Então é diferente, por exemplo, eu vou em ciências da natureza, eu vou analisar uma comunidade de formigas. Eu não vou esperar que no meio do percurso uma formiga fique com depressão, uma formiga saia do grupo, se rebote, vai na outra. Não vai existir isso, né? No humano vai.
né? Então, assim, a forma como se pensava ciências humanas no início do século XIX, século XX, ainda não existe esse pensamento dentro da área de humanas. A gente ainda existe o professor muito metódico, o pesquisador muito metódico, mas hoje a gente sabe, por exemplo, que não dá para fazer pesquisa em humanas como se faz em ciências da natureza, por causa dessa qualidade, dessa especificidade que é o nosso objeto de estudo, né? E da mesma forma que eu sou sujeito pesquisador, né, pensante, o meu objeto de pesquisa também é. Isso gera um problema sério. Há quem, inclusive, diga que história, sociologia, filosofia nem tem o estatuto de ciência, né? Mas nós temos status porque a gente não apresenta verdade, mas a gente apresenta possibilidades, análises, né? E a própria ciência da natureza, hoje elas conseguem também questionar esse status de verdade que se cristalizou aí por tanto tempo. Qual é a dificuldade de promover, quais são as dificuldades de se promover um currículo integrado? São muitas, a gente poderia citar, mas eu começaria dizendo que o professor que não domina toda essa discussão teórico-metodológica, ele tem ainda mais dificuldade de promover esse diálogo de integração, né? Porque vejam só, há um determinado momento que esse conhecimento ele se fragmenta, né? E a solução não é acabar com as disciplinas. As disciplinas elas devem existir porque elas são específicas. Cada uma das disciplinas de humano, elas vão construindo um campo teórico, metodológico, que é muito específico. Eu, enquanto professora de história, eu não me sentiria seguro o suficiente para dar aula de geografia. Mesmo muita gente, de forma leiga, achar que dá, né? Mas não dá, porque existem cuidados dentro de cada disciplina que são muito específicos dessas discussões teórico-metodológicas que percorreram muito tempo. Por exemplo, essa semana que eu mais ouvi, a história se repete. Isso para um historiador é terrível ouvir isso. A história não se repete, não existe isso, né? São outros sujeitos, são outros tempos, são outras influências. Então existem esses tipos, o trato com os conceitos, com métodos, tudo isso é muito específico de cada disciplina. Mas, né, entre essas disciplinas existem pontos de interseção. Existem momentos em que é possível ver elas se cruzando. E esse cruzamento se dá por meio de conceitos, de temáticas. É preciso reimaginar as fronteiras dessas disciplinas para poder conversar sobre esse possível diálogo. Então, o isolamento desses professores, o achismo de que o professor da sala de aula não precisa se preocupar com teoria ou com metodologia, tudo isso pode dificultar essa discussão com relação à integração curricular na área de humanas. Então, é uma discussão que eu acho interessante ser pensada, inclusive quando se fala de pesquisa também no ensino médio. A Gil assistiu a um artigo que eu apresentei, que era justamente isso. Como é que o professor da área de ciências humanas pensa, por exemplo, esse projeto que ele envia para a feira de ciências? Há uma curiosidade sobre como isso é promovido nas escolas, né? Se o professor não tiver claro essas discussões, ele vai promover uma pesquisa muito superficial e muito simplista, né? Essas discussões, elas precisam, o professor precisa colocar isso em prática também no ensino médio. Claro que não é a mesma prática, né? É a produção do conhecimento escolar, mas tem que se levar isso em consideração também. Muitos professores que enviam projetos da área de humanas para as feiras de ciências regionais, eles nem sequer têm esse domínio, né, específico que há uma diferença no fazer ciência na natureza e fazer ciência no campo da humana, né? E é uma discussão que precisa ser posta também nas escolas. Acredito que essa seja uma excelente oportunidade para a gente estar orientando essa discussão nas escolas. A outra pergunta, já que você utilizou o seu tempo e o outro, né, que eu queria fazer para o Paulo César. Eu sou Paulo César. Há alguma especificidade na área de ciências humanas? Explicite o que seria o específico das humanidades. Ok. Bom dia, pessoal. A primeira pergunta acaba levando a segunda. Eu acredito que tenha sido interligado. Primeiro, o que seria específico? Já foi dito. O objeto das ciências humanas é o ser humano. Quando o manualzinho, o nosso livro, ele faz um apanhado histórico, como você já falou. Lá tem uma coisa que é interessante, quando se fala de humanidade, nem de longe é aquilo que se chamou de ciências humanas. Por exemplo,
grego e latim eram a base do que seria uma formação em humanidades. Então, não tem nada a ver com a área hoje, como a gente percebe. O que é interessante que se perceba, e que eu acho que a gente tem que ter uma diferenciação clara, é que no século XIX, após a constituição da ciência da natureza como ciências definidas, separadas, um método que se instaura, aquele método experimental, que busca leis universais, através da experimentação, da observação. Esse método ele fez muito sucesso. A física, sobretudo, ela alcançou, por exemplo, descrever tudo que acontecia na natureza para a época, né? Principalmente a física de Newton. Então, o próprio positivismo ele surge com a necessidade de trazer os estudos de ciências humanas, de filosofia, de história, esse mesmo status. Criou-se a imagem de que, para que se existisse um conhecimento seguro, de fato, ele tinha que atender esse método científico moderno, que é o método empírico. A própria sociologia positiva, ela trabalha com essa ideia. A psicologia positiva, por exemplo, trabalha com essa ideia, que é a ideia de que, se eu não posso estudar o psiquismo humano, porque ele é subjetivo por natureza, então eu vou estudar o comportamento observável, que é o behaviorismo, né, em teoria de psicologia. O que é que acontece? Só que isso foi se mostrando um pouco estudado com o tempo. Não tinha muita, digamos, nem sempre é possível que isso aconteça. Por quê? Porque primeiro o objeto da ciência natural ele é físico, ele é observável, ele é objetivo por natureza. E como é que eu posso aplicar um método objetivo a um objeto que ele é essencialmente subjetivo? Que é o homem. Né? O homem é sensação, é desejo, é emoção. Então, nesse sentido, fica complicado para descrever, né? Criar ciência com esse mesmo método. Tem eu acho que o filósofo alemão, se não me engano, é Dilthey, o Wilhelm Dilthey. Esse cara foi o primeiro que se preocupou de forma mais específica com isso. Ele estabeleceu que para as ciências humanas não cabe, não carece. Se é para ser ciências humanas, não existe a necessidade, não se pode trabalhar ciências humanas com um método empírico, né, hipotético dedutivo, não se pode fazer isso. As ciências humanas deveriam ter um método próprio. E aí é onde reside a especificidade, né, das ciências humanas. Primeiro, o objeto é o homem. E existe toda a subjetividade humana. Esse método ele começou a se desenhar em linhas gerais a partir de influências. Por exemplo, a influência da fenomenologia, a influência do estruturalismo e também, como tudo que se fez, do marxismo. O que é que acontece? Com a fenomenologia, foi-se criados os campos da filosofia, os campos das ciências humanas. Que campos seriam eles? Eu agora eu vou diferenciar a esfera do que é da natureza e a esfera do que é humano. O que é humano eu vou dividir em campos, eu vou estudar sobre o homem enquanto sociedade, os fatos históricos humanos, não é assim, a racionalidade humana, o espírito humano. Tanto é que o Dilthey ele usa o termo ciência do espírito para falar, né? Geisteswissenschaft, a palavra de alemão. O que é que acontece? A fenomenologia dá esses campos, aí cria-se o problema do método. Como eu interpreto o homem? Como é que eu interpreto? Como é que eu posso interpretar de maneira científica, conseguir esse status de ciência? Como é que eu faço isso? E o estruturalismo, ele possibilitou muito isso. Porque o estruturalismo pensa fatos não a partir de suas partes, dividindo como se faz em ciência. Né? Você pega o geral, o objeto todo, divide, particiona, depois junta novamente e tal, através da observação direta. Não, o estruturalismo ele entende que a totalidade do objeto o que é uma estrutura? É um todo dotado de sentido. Cabe, portanto, às ciências humanas observar a estrutura de cada fato, a estrutura de cada situação, para que eu possa descrever de uma maneira para que eu possa descrever aquele fenômeno, não no sentido de explicar e tirar leis universais, porque não existe isso em humanidade, mas no sentido de compreender e dar sentido ao que acontece. Isso é bem específico de ciências humanas. Quando você faz ciências humanas, quando você estuda filosofia, você não tira leis universais. Não carece.
Quando você estuda ciências humanas, você procura compreender o significado e o sentido de determinado acontecimento, de determinado objeto. Isso foi uma contribuição do estruturalismo fundamentalmente. E, finalmente, o marxismo veio para as ciências humanas, foi interessante no sentido de que, por exemplo, em linhas gerais, muito superficialmente, o marxismo ele admite que os fenômenos humanos, a sociologia, a história, ela tem uma determinação dos pensamentos, da vontade, da liberdade humana, mas não a partir da própria racionalidade, mas a partir da história, das maneiras como os homens conseguem sua subsistência, como eles se dividem para trabalhar. A luta histórica pessoal é que gera as ideias, né? E, enfim, uma coisa não está desvinculada da outra. Isso implica dizer que dentro do nosso ambiente escolar e tal, se tem uma área que é possível, que é bastante fácil a abordagem integrada, eu acredito que seja uma das mais fáceis por isso, porque para além das especificidades você tem uma estrutura geral de toda a área, que seria essa de dar compreensão, de dar um sentido para os objetos específicos de cada disciplina. E essas discussões elas não param no marxismo. Hoje o marxismo já é, dentro das ciências humanas, questionado, já é visto como um modelo de análise ultrapassado, né? Porque as principais críticas é que ele tende a analisar, a reduzir, a não levar em conta algumas especificidades. Então, a gente tem outros modelos, né, teóricos, metodológicos, que hoje estão muito mais em alta, que já não usam mais o marxismo, mas assim, também eles sobrevivem, eles coexistem. Hoje a gente ainda tem nas ciências humanas muito positivismo, muito marxismo, né, mas não estão mais em alta porque são modelos que, depois da década de 70, que é o que a gente chama de crise dos paradigmas, né, um questionamento geral de como a sociedade está se desenvolvendo, então começam a aparecer outros modelos, porque esses aí já não dão mais conta de explicar o que seria a realidade humana. Continuando a nossa discussão, fazer a pergunta agora para meu colega Socorro Brandão. A pergunta é: quais seriam as ciências não humanas? Se existem, né? Não humanas. É muito interessante, eu queria aqui reconhecer a fala dos meus colegas, né, que acho que já nos encaminharam para que nesse momento dessa minha pergunta, da pergunta que coube a minha vocês, já deu um clareado, a gente já está situado, né? Acredito que aí destacar a importância da gente começar a explicar essa ciência humana. E aí eu queria começar a minha fala falando de preconceito, né? Dentro desse leque aí do conhecimento em relação às ciências humanas. Porque a maioria das pessoas, assim, eu só penso que nas escolas, quando você começar a trabalhar, a pessoa, né, via aí onde ela estava certo, né, tinha um emprego, a gente queria ser professor, e aí se eu não tenho informação, não tenho determinada habilidade português e matemática, então qualquer pessoa poderia estar aí ministrando a aula de história, de geografia, né, porque era coisa fácil de se trabalhar e qualquer pessoa poderia trabalhar, né? E aí a gente hoje vê que a discussão está muito rica. A gente parte aí para o campo da especificidade dentro desse leque do conhecimento. E aí a gente se pergunta o que seria uma ciência não humana. E aí, como o colega PC destacou e o caderno esclarece bem, a gente tem aí um momento muito oportuno, né, o século XIX, entre aí o fim do século XIX e o início do século XX, a gente vê aí uma conjuntura econômica, política, social, voltada para o tecnicismo, né, para a questão da técnica, para a questão da produção, e aí a gente vai ver uma maior valorização das ciências da natureza, ou seja, para que serve, por exemplo, as ciências da natureza nesse contexto? Para a produção. Eu vou para o laboratório, eu pesquiso,
aquilo ali é um conhecimento que eu possa expandir para a humanidade, para que a humanidade, e humanidade é que fala no sentido de pessoas, de empresas, de lucratividade, é muito eficaz. Eu produzo, eu estudo no laboratório, eu levo, aquilo ali pode ser patenteado, pode ser reproduzido, inúmeras vezes. Aí, por outro lado, você chega nas ciências que esse alemão chama aqui de ciências espirituais, né? As ciências do espírito. E a gente pergunta, né? Isso é para quê mesmo, né? A gente discute isso. Para que é que serve estudar história? Para que serve estudar filosofia? Devaneios, conversas. E aí a gente vem, quando eu falei da questão do preconceito, é justamente uma discussão que eu acho que deve ter nesse momento sobre a questão mesmo da carga horária, né? Que a gente vai ter, por exemplo, para a filosofia, para a história, para a sociologia. Porque quando a gente entra nessa discussão, a gente vai ver que, de fato, as ciências humanas ainda não alcançaram a devida compreensão da sua serventia, digamos assim. Quando eu falo das ciências da natureza e essa questão técnica, é claro que a gente vai ter aí uma utilidade para a humanidade. Então, elas são também ciências humanas. Né? Quando eu quero perguntar, cara, mas ciências não humanas, a gente vai ter uma especificidade de psicologia, de história, de filosofia, de ciências políticas, bem voltada para a questão humana. Mas todas as outras também são ciências que estão a serviço da humanidade e devem ser vistas como tal. Agora, como o Paulo César falou, tem algo ali nas ciências humanas que são bem específicos, que é a questão de você não poder estar no laboratório, onde o laboratório, o sujeito e o objeto possível se fundem um só. E aí é que está a dificuldade, como bem citou a colega Luciana. E aí, nesse ambiente escolar, nesse ambiente de interdisciplinaridade, a gente precisa, de fato, valorizar essa discussão, mostrar que a produção em larga escala, os estudos em laboratórios, tudo isso da discussão é extremamente importante. Mas, para além disso, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, historicamente, o que foi que nos levou a fazer dessa forma e qual, de fato, a utilidade prática para a humanidade. Então, esse campo do pensar, do refletir, do lidar com, como é que eu posso dizer, Luciano, com a humanidade, ou aquilo que nós temos de mais humano, que é a gente não poder prever determinadas situações, como no laboratório a gente pode fazer, como numa observação das leis da natureza a gente pode fazer. Eu acho que o nosso campo de discussão para o ensino médio, né, deve ser basicamente esse, de valorizar, de mostrar para os nossos alunos, por exemplo, para que serve, o que um cientista social faz. Né? Para a gente entender que, de fato, essa questão das ciências humanas, elas devem ser valorizadas como ciências, sim, que, embora não seguindo os mesmos passos das ciências de dados e ciências da natureza, mas que devem ter o seu valor, porque tratam, sobretudo, do que nós somos, humanos. Que essa chamada utilidade, ela não seja vista de forma pragmática, né? A utilidade das ciências humanas não necessariamente precisa ser vista de forma concreta. A simples ideia de que nós precisamos saber quem nós somos já é uma justificativa que explicaria a existência das ciências humanas, né? E isso, talvez isso soe um pouco mais difícil na educação básica, porque muitas vezes o professor, na primeira aula de humanos que ele vai dar, ele precisa explicar para que serve isso, para que serve aquilo, mas assim, essa construção ela se dá também de forma gradual, processual. À medida que você vai estudando elementos, que você vai ensinando elementos nos quais o aluno se percebe enquanto sujeito de identidade, a justificativa das ciências humanas já aparece aí. Né? Então, assim, não precisa ser, quando as ciências natureza aqui, ó, esse produto aqui é o nosso objeto, nós produzimos no laboratório. Não necessariamente precisa ser assim. Muito bem, continuando com você, Cris.
próxima pergunta é a seguinte: quais os tensionamentos metodológicos entre as ciências humanas e as ciências naturais? Existe essa tensão? Existe, e é o que já foi bastante discutido aqui. Quais são as tensões? Quando as ciências humanas surgem, elas surgem tentando buscar, como fala o Zé, o status de verdade. Se as ciências da natureza, elas produzem, elas têm que começar como conclusão um produto que é tido como verdade, né, que é comprovado, que é experimentado. Então, nas ciências da natureza, eu vou experimentar, eu vou fazer uma experiência tantas vezes quanto for necessário. O resultado vai ser o meu, daqui é eu mesmo, daqui é verdade, está comprovado. E essa tensão, isso não se dá nas ciências humanas, como já foi várias vezes detalhado aqui. Né? Agora, isso faz com que as ciências humanas percam o seu status de ciência? Não, porque a gente tem um corpo metodológico, a gente tem objeto de estudo, a gente tem teorias, então nós não produzimos ciência. Agora, existe todo um conjunto de cuidados, né, que são discutidos dentro do método de cada disciplina das ciências humanas, que preservam esse nosso status de ciência. Agora, por exemplo, vamos pensar na atualidade, em questão de investimentos, né, a nível de governo federal. Para onde é que vão parar os recursos? Ciência da natureza. Por quê? Porque eles produzem de forma mais imediata, de forma mais concreta. Né? Nós estudamos comportamentos, então isso meio que vai ser aplicado a longo prazo. As nossas pesquisas comprovaram que, né, o preconceito e tal, isso aqui para ser colocado em prática e para gerar resultados, isso vai demorar. Tá entendendo? Então existem as tensões que são com relação ao método e ao objeto de estudo. Né? Mas eu acho que hoje as áreas já conversam com muito mais facilidade, porque o positivismo ele passa a ser questionado também das ciências da natureza. Hoje se tem esse conceito que até dentro das ciências da natureza não há verdade. Né? Enquanto que para a gente, das humanas, verdade sempre foi uma coisa bastante relatória, bastante relativa e bastante provisória, nas ciências humanas hoje se questiona muito esse status também. Essas tensões tendem a diminuir e essas tensões estiveram sempre relacionadas à questão do objeto e do método. A complementação que eu ia fazer, não sei se alguém também fazer, é exatamente as possibilidades de diálogo. Se existem as tensões, mas existem as possibilidades de diálogo, vocês percebem isso na realidade de vocês, como professores? Ou existe só tensão e ninguém procura um caminho do diálogo, da dialogicidade? Hoje já é possível a gente ver isso, mas essa discussão sobre currículo está muito forte na educação básica agora. Mas esse universo dessa busca desse diálogo já é bem antigo nas universidades. Né? Esse tipo de discussão, de mesa redonda, isso já é levado para frente já há muito tempo nos centros universitários, porque parece que eles produzem lá e depois chega aqui, talvez esse seja o erro, né? A gente meio que pega dele e fica reproduzindo, mas isso já existe. Uma outra coisa que eu não falei é a forma como o sujeito pesquisador se coloca diante do seu objeto de pesquisa, né? Há uma grande diferença. O Paulo Ricardo, enquanto biólogo, Paulo Sérgio, enquanto biólogo, ele vai lidar com o objeto de pesquisa dele, mas ele não vai se relacionar com esse objeto. Ele não vai se apaixonar pela comida, né? Ele não vai sentir pena. Então, assim, a relação é bem de distanciamento. Nós não. Eu mesmo, esse ano, eu pesquiso os discursos de Nicodemos Araújo, né? E eu já fui os orientadores, né, esses mais metódicos, eles sempre dizem, mas o distanciamento, eu sou apaixonada por Nicodemos de Araújo. Isso pode atrapalhar? Pode porque eu me relaciono emocionalmente com o meu objeto de estudo. Mas, aí vem todas as especificidades do método. Nós discutimos a questão da ética do trabalho. Como mesmo tendo uma relação próxima com o meu objeto de pesquisa, eu preciso ter a consciência do distanciamento, por exemplo. Né? Então, esse tipo de coisa que é muito discutido nas ciências humanas, né, e que não é nas ciências naturais, mas de outras formas, acabam sendo as tensões. Mas, como eu falei, essas tensões elas vão diminuindo, né? A partir do momento que diálogos como esse são feitos. E tem essa questão do conhecimento também. A partir do momento que eu conheço o seu objeto de estudo e que eu entendo como você aplica o seu método, né, abre-se um leque das possibilidades de conversa. Então. Pergunta agora para o PC. É importante conhecer os problemas e as críticas metodológicas às áreas de ciências humanas? E por quê? Sim, bem importante. Por quê? Primeiro, se a gente trouxer
para a ideia de que a gente precisa fazer essa ligação, essa integração de áreas, a gente já chega bem no nosso objeto aqui, que é a informação, você só compreende de maneira clara a possibilidade de diálogo entre as áreas a partir do momento que você compreende como funcionam, como se dão cada método, como se trata, como se trabalha com cada objeto de pesquisa, que a gente já falou aqui. Por exemplo, quando você dá uma olhada, até foi bem o que a gente conversou aqui, quando você dá uma olhada aqui, como as ciências humanas estão no estado de ciência, você vai ver que partiu-se da necessidade de encontrar um modelo empírico para as ciências humanas. Depois se observa a impossibilidade de que isso aconteça. Aí você caminha para a necessidade de criar um método próprio. Você cria para si uma tarefa, a filosofia, a sociologia, o direito, a economia, a linguística. Essas disciplinas elas têm elas têm a tarefa de fornecer o significado para aquilo que se chama de produção humana, tudo que a gente produz enquanto seres humanos. Você só consegue esse diálogo a partir do momento em que você reconhece as dificuldades que existem em cada área. Por exemplo, a ideia básica de que as ciências da natureza elas trabalham com a observação, com a experimentação, hoje ela não é mais uma ideia, já não é mais aceita. Quando você procura o que é que eu posso chamar de científico, lá no século XVIII, você diria, o que é científico é o que pode ser testável, mensurável, experimentável. Hoje não. Por exemplo, a física do Newton, ela era experimental, mas a física contemporânea não é. Ela já é muito mais teórica, é muito mais lógica matemática. Então, no final das contas, o discurso das ciências humanas e o discurso das outras ciências, sobretudo da física, principalmente da física, eles são discursos muito altos e que acabam se perdendo no objeto. Por exemplo, quando a astrofísica fala sobre grandezas do universo e tal, ela não está trabalhando diretamente com o objeto. Não é? Por exemplo, você fala sobre o universo a partir de cálculos matemáticos. Você não tem como você medir. Então, eu perdi aquela ideia básica, aquele conceito básico de ciência que eu tive lá no começo. Né? E quando você vai observar isso, você vai ver que existem muitas proximidades. Segundo um outro detalhe é que, ainda voltando à pergunta, né, de ciências não humanas, em ciência sempre trabalhou com a ideia da neutralidade, que você está falando também. O que seria essa neutralidade? A ciência é o conhecimento pelo conhecimento. O meu objeto é esse. Qual é a minha finalidade? É o conhecimento. Agora, por exemplo, a título de curiosidade, eu não lembro o nome de uma bióloga americana, uma época, ela teve a titulação dela PhD lá, né, dele, porque a pesquisa dela, ela desenvolvia que o homossexualismo na natureza, no meio animal, fazia parte do processo evolutivo. Então, desenvolveu a pesquisa lá. A titulação dela foi contestada e eu não sei ao certo, mas eu acho que ela perdeu porque ela estava sendo tendenciosa, porque ela era homossexual. Esse tipo de atividade revela o seguinte, que cada ciência, ela tem sim o lado conhecimento pelo conhecimento, mas nada te impede de que ela seja usada. Por que, uma vez você falou, por que as pesquisas são mais fomentadas para a área de ciência da natureza? Por uma questão de finalidade prática, imediata. Eu tenho um retorno, eu vou investir em grupos de pesquisadores de ciências humanas para que eles venham ver como se resolve o problema da criminalidade. Olha, vão ser 30 anos de discurso, mais 30 anos de publicações. O governo interessado não está no poder. Então, é interessante que eu invista em sistemas de segurança, em penitenciárias, etc. Enfim, o fato é que quando você se apropria desses métodos, você vai começar a perceber que a ligação pode não estar conteúdo a conteúdo, mas por trás, né, intrínseco, existe sim essa relação. Isso é importante. E você só consegue perceber essa relação quando você olha esses conflitos, né? Os métodos, até que ponto eles são tão divergentes assim. Bem, continuando.
Então vamos para a última pergunta da gente para Socorro. Em que termos podemos entender as humanidades enquanto ciências? É possível? Mais do que isso, é necessário? Diante de tudo que foi dito, né, e a gente acredita que as discussões de vocês, junto com os colegas, levem justamente a essa compreensão. Né? Sem dúvida nenhuma, as ciências humanas, as humanidades, enquanto ciências, são extremamente necessárias. E por quê? Uma aplicabilidade, aquilo que o PC e a Cleitinha já colocaram aqui. Qual é, de fato, a intenção, né, de um governo em contratar, primeiro, para a gente conversa? A gente, digamos, fazendo um trabalho, digamos, que o pessoal chama de vocacional, né, para os meninos verem aí onde é que eles vão ingressar, o que vocês vão fazer no ensino superior. As famílias, né, geralmente encaminham para... O bacana é você ter na família engenheiro, né, médico, advogado, essas coisas que dão status, né? Eu lembro que quando eu disse para a mamãe que meu sonho era fazer história, ela perguntou logo para mim, isso dá dinheiro? O que você vai fazer mesmo quando você se formar em história, né? Aí depois eu pensei assim, não, filosofia também é muito bacana, né? História e filosofia. Ela disse, aí, como filósofo, aí pensei, faz o quê, né? O que a gente vai fazer? Pensar e outra coisa, dizer coisas que as pessoas não entendem, né? Que vai na palestra, como o Marcos falou, né? O filósofo conversa, aí fica se dando aquela vontade de dizer assim, o que a gente vai fazer com isso? É interessante como a produção, né, das ciências humanas, elas não são aparentemente vistas ou percebidas de imediato. Mas se a gente tiver um olharzinho, por exemplo, para, digamos, uma publicação no jornal, artigo de opinião, de um cientista político, por exemplo, a gente vai ver ali que por trás daquele texto há uma produtividade, há um estudo, há uma observação, há assim, um trabalho imenso que pode que naquele primeiro momento a gente não perceba, mas ali estão se formando as bases de uma mudança de pensamento, de uma mudança de pensamento social, de uma mudança de pensamento político. Ao escrever, trazendo aqui para os nossos dias, ao escrever um desabafo, por exemplo, no Facebook, bem postado, bem fundamentado, né? Você pode estar aí sendo cientista político, se você tiver, de fato, um embasamento. E aquilo ali, pessoal, vai formar um ciência. Essa questão da democracia dos tempos modernos, o nosso próprio processo histórico aqui no Brasil, ele foi fundamentado por algum cientista político que pode não ter sido formação, mas historicamente, conscientemente, com uma base, e pode ter sido também por profissionais. Porque tem gente que estuda realmente para isso. Profissionais, que são, inclusive, contratados. São pesquisadores do homem, pesquisadores do meio social. Então a gente precisa compreender e perceber onde estão esses profissionais e como pode ser que demore mais. Mas, em algum momento da história, em algum momento das mudanças sociais, políticas, econômicas, esses pensadores, essa fundamentação, essa prática, ela de fato vai aparecer. Aquilo que nós pensamos hoje, e é que a gente acha que talvez seja uma grande novidade, a gente pode até não perceber, mas em algum momento esse pensamento foi forjado por alguém que estudou, por alguém que, de certa forma, nos conduziu. É tanto que ao longo da história a gente vai e vem, e onde é que nós estamos bebendo sempre? Lá na fonte da história dos romanos, lá na Grécia Antiga, para a gente poder entender o que esse modo traz para a gente, como o Marcos bem citou, vem lá da paideia, vem lá dos gregos, vem lá das transformações que os romanos, da outra visão humanista que foi dada pelos romanos, né? Onde a formação das humanidades visava a preparação para a retórica,
para você estar falando e porque defendendo lá a sua pátria, né? Que não é a pátria educadora, né? Que nós estamos aqui agora. De onde vem essa ideia da pátria educadora? Será que foi assim, de algo que surgiu? Não, com certeza, algum cientista, né, social já colocou. A outra questão, sabe, Marcão, que eu queria destacar em relação a essa prática, né, das ciências humanas, é com certeza a Gleiciane até apontou para isso. O bom seria que os governos eles investissem mais nos pesquisadores das ciências humanas e para que eles tivessem como produto, não imediato, mas pelo menos a médio prazo, nas políticas públicas. Né? Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi muito numa especialização que eu fiz de gestão pública é que essas políticas públicas, que muitas vezes caem no fracasso, é justamente porque elas não surgem de uma base científica. E que base científica seria essa? Justamente essa dos pesquisadores sociais, desses cientistas sociais, que muitas vezes não são percebidos ou não são valorizados, justamente porque o seu produto não é imediato, porque o seu produto muitas vezes não é visual, mas algo que você vai percebendo com a própria, digamos, com o próprio olhar mais crítico sobre a sociedade que se vive. Então, no momento que nós temos pessoas que não têm esse olhar social, que não conseguem se perceber enquanto ser humano inserido no meio social, então essas pessoas obviamente não vão ter essa percepção do que faz um cientista social, mas que sim, é extremamente necessário e é nosso dever, enquanto educadores, fomentar isso. Seja como professor de história, seja como professor de filosofia, seja como professor de língua portuguesa, seja como professor de física. Eu conheço um professor de física que ele é muito interessante, ele se diz um físico filósofo, né? Porque ele dialoga, ele sabe, e tem outro que é sociólogo, né? Eu já vi uma aula em que tudo ele tira, assim, ele explica, ele contextualiza, mas ele tira aquele conhecimento somente da parte prática ou do fenômeno natural. Ele traz também o diálogo dessa natureza, dessas leis naturais, com o impacto que a sociedade vai ter, com o impacto direto que o aluno vai ter. Ora, se isso acontecer assim, se a gente continuar fazendo isso, a consequência para a humanidade, para nós, e aí começa a discussão com os meninos. Com isso, quando os meninos vão para a parte da natureza ou para a parte do cálculo, eles já vão bem sensibilizados e a discussão já vai ter sido riquíssima. Então, voltando à pergunta anterior, a gente poderia dizer que em alguns significados, a gente vai ter, sim, se a gente levar em consideração a questão do procedimento, das características, nós vamos ter ciências humanas, ciências exatas, ciências da natureza. Mas se a gente souber dialogar bem com todas as áreas, que eu acho que é o objetivo, a gente está trabalhando as ciências da natureza, as ciências humanas, as linguagens e códigos, a gente vai entender que o objetivo talvez seja justamente esse, que esse diálogo entre as disciplinas, que esse diálogo entre as áreas culmine em algo cada vez mais humano.